Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para continuar pedindo a vocês que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Eu quero ver qual é a sua atitude agora. O que você vai fazer? Você vai voltar para o Evangelho genuíno ou vai ficar no Evangelho misturado, deturpado, pervertido? Só tem essas duas opções, não tem outra. É de um lado, que é o lado certo, ou do outro lado, que é o lado errado. Você tem que decidir. Você tem que discernir para decidir o lado certo. E, obviamente, o lado certo é o lado onde está o Evangelho genuíno. É o lado que eu já escolhi para a minha vida. Eu quero ficar do lado do Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho sério, certo e eterno. Meus irmãos, você tem que fazer isso para que a sua vida também esteja do lado certo, para que a verdade do Evangelho genuíno permaneça em sua vida para sempre, para que assim você possa ir pregá-lo para as pessoas, para que elas se convertam a Cristo e também vivam debaixo da graça e vivam também no Evangelho genuíno. Assim, você, eu e todos aqueles que irão se converter estarão com certeza na igreja, onde o Evangelho genuíno está. Porque é esse Evangelho que o Senhor Jesus aprova. Que esteja em sua igreja. Meus irmãos, não há outro. Embora existam outros evangelhos por aí estranhos, diferentes, que muitos estão pregando, que muitos estão tolerando, aceitando, concordando, consentindo, sendo cúmplices, coniventes. Mas esse outro evangelho é errado. O Senhor Jesus não concorda com ele. Meus irmãos, ele não participa disso, dessa sujeira que estão fazendo. Isso para ele é algo que lhe causa nojo e vergonha ao ver que aqueles que creram nele, que o confessam, estão em outro evangelho, que foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, muito além mesmo, ultrapassou demais. Então, meus irmãos, é preciso entender isso, que o que está escrito aqui nessa mensagem é para a sua vida hoje, é para você se despertar, para você acordar. Essa é a oportunidade que ele está te dando. O Senhor Jesus está te dando essa oportunidade de ler essa mensagem aqui, para que ela cause um efeito na sua vida. E o efeito é que você tem que voltar para o Evangelho genuíno. Esse é o efeito. A ação dessa mensagem na sua vida tem que produzir isso em você. E eu espero que isso aconteça, porque essa mensagem é da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Então que você possa entender isso. Você que é a igreja tem que entender isso mais do que qualquer outra pessoa. Se você ama sinceramente ao Senhor Jesus, então dê ouvidos à mensagem que ele está dizendo para você poder voltar ao Evangelho genuíno. O tempo é agora, chegou a hora. Chegou a hora de você fazer isso. E eu espero que você faça isso em nome do Senhor Jesus, aquele que te comprou para você ser igreja dele, com seu próprio sangue. Você foi comprado por bom preço para ser igreja dele, para estar no Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, dê valor a isso. Dê valor a isso hoje, ao que o Senhor Jesus fez. Assim você estará, de fato e de verdade, na igreja do Senhor Jesus.
E em falando em igreja, é esse o assunto que eu vou falar aqui hoje. Eu vou ler 2 mensagens sobre esse tema. Uma das mensagens é sobre igreja e a outra é sobre os desigrejados. Aí você vai poder ver o que é igreja, segundo o Senhor Jesus, e o que é esse negócio aí que surgiu aí, essa palavra que surgiu aí nos últimos anos, desigrejados. O que significa isso? Eu vou ler essas 2 mensagens e você vai entender um pouco mais sobre essa questão. Mas antes de ler essa mensagem sobre igreja e depois a outra sobre desigrejados, vamos ler nas Escrituras um texto que fala sobre a igreja. Meus irmãos, existem muitos textos nas Escrituras que falam sobre a igreja. Mas eu vou ler um deles aqui para vocês. E esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Está escrito assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vou repetir. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Essa era a realidade da igreja naquela época, meus irmãos. Será que de lá para cá essa realidade mudou? Essa verdade que nós lemos aqui, que eu li aqui nas Escrituras, será que hoje está igual ao que era naquela época? Ou a igreja mudou de certa forma? Meus irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Porque aquela igreja que eu li o texto aqui era uma igreja que estava sendo aprovada pelo Senhor Jesus. Andava no conforto do Senhor. Era assim que acontecia. E hoje? Será que o que está acontecendo hoje, naquilo que dizem que é a igreja, o Senhor Jesus está aprovando? Então, essas mensagens que eu vou ler aqui é para esclarecer sobre isso. Você vai entender um pouco mais sobre essa questão de igreja e depois sobre os desigrejados. E eu vou ler aqui a primeira mensagem que fala sobre a igreja. Ela começa assim: está escrito, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, a definição do que é a igreja, segundo o Senhor Jesus, já foi esclarecida. Leia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Você vai ver a definição de igreja ali nesse texto. Meu irmão, qualquer outra definição sobre a igreja que alguém tenha te ensinado, ou que você já tenha ouvido, e que não esteja em total acordo com o texto que eu espero que você possa ler, citado acima, é errado, é mentira e é engano. E você nunca pode basear a sua vida em uma definição de igreja que seja errada, que seja mentirosa e que seja enganosa. Por isso, não seja mais incauto ao ponto de deixar seu coração ser enganado pelas palavras que não estão de acordo com as palavras do Senhor Jesus, que você ouviu no texto citado no início desta mensagem. Meu irmão, o Senhor Jesus nunca disse: e sobre esta pedra edificarei as minhas denominações, como se estivesse se referindo no plural a muitas, como hoje podemos ver por aí em todas as cidades do Brasil. Não, meu irmão, não é assim que está escrito. Porque o que está escrito é: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Meu irmão, você reparou que o que o Senhor Jesus disse está no singular? Isso significa que, segundo o Senhor Jesus, existe somente uma igreja. E essa igreja, que é o seu corpo, deve ou deveria permanecer do mesmo jeito que ela foi edificada sobre a pedra, sem que nela nunca acontecesse divisões, dissensões e partidos causados pelos homens. Meu irmão, a definição de igreja, segundo o Senhor Jesus, tem que ser levado a sério por cada um de nós. Por isso, hoje, nós temos que defender isso com toda a força, para que nunca haja divisões na igreja, ou seja, no corpo de Cristo. Porque se deixarmos essas divisões acontecerem e tolerarmos isso numa boa, como se fosse algo normal e aceitável, a definição de igreja, segundo o Senhor Jesus, se perderá, se quebrará. E quando algumas coisas se quebram, elas se tornam impossíveis de se reconstruir novamente. E foi para evitar que isso acontecesse na igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, é que foi escrito o texto que você pode ler na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Meu irmão, a igreja segundo o Senhor Jesus é constituída por todos os eleitos que estão sinceramente em Cristo Jesus. Por isso, essa igreja não tem muros, não tem templos feitos por mãos humanas, não tem CNPJ, não tem denominações e não tem nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo, estando assim fora de qualquer sistema, preceitos ou doutrinas criadas pelos homens, que na igreja do Senhor Jesus não podem exercer primazia ou domínio algum. E se naquilo que hoje pensamos ser igreja existem todas essas coisas, isso significa que perdemos o sentido do que é ser igreja, de fato e de verdade, segundo o Senhor Jesus. Meu irmão, aquele que edificou a sua igreja sobre a pedra, hoje apela para o seu bom senso, para você retornar à sensatez, para que você saia das denominações onde você anda segundo os homens e possa ficar e se reunir apenas na igreja que foi instituída e definida segundo o Senhor Jesus, porque é esta a única igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Meu irmão, se você é membro do corpo da igreja, segundo o Senhor Jesus, é hora de viver, acima de tudo, de acordo com ela, não entrando em divisões que desfaçam a sua unidade, não se deixando envolver com mentiras que te desviam da verdade, não praticando doutrinas que te façam desobedecer o Evangelho de Cristo, porque só quem vive fielmente na igreja, segundo o Senhor Jesus, é aquele que um dia poderá entrar inculpável, irrepreensível e imaculado no seu reino eterno. Então, meus irmãos, essa mensagem sobre a igreja é para você refletir um pouco sobre o que é a igreja, para que você não fique confuso, não fique com dúvidas, não fique perdido no meio disso que está aí, que hoje muitos são de igreja, mas que na verdade são denominações. Porque igreja do Senhor Jesus e denominações são coisas diferentes, são opostas, não são coisas iguais, são diferentes. E essa diferença tem que ser discernida por você, para que você possa ficar apenas na igreja do Senhor Jesus e sair fora das denominações. Essa é a verdade que você tem que ouvir, você tem que entender e compreender. E para compreender um pouco mais sobre essa questão, eu vou ler aqui a segunda mensagem que fala sobre os desigrejados, que é uma palavra inventada pelos pastores,
Por que eles inventaram isso? Você vai entender agora quando eu ler essa mensagem aqui. Essa segunda mensagem sobre os desigrejados começa assim. Meu irmão, você pode se tornar um desigrejado? Antes de responder essa pergunta, você tem que entender quem é a igreja. E segundo as Escrituras, a igreja é você. Mas a maioria dos irmãos foram condicionados a pensarem que a igreja é o templo construído por mãos humanas. Por isso, quando cada irmão sai de sua casa, eles dizem, eu vou para a igreja. Como se aquele templo construído por mãos humanas fosse a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Meu irmão, cada uma das pessoas que o Senhor Jesus salvou por sua graça se tornaram individualmente e ao mesmo tempo, coletivamente, a sua igreja ou igrejas. Porque foi assim que Paulo se referiu em sua epístola. Leia na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 2. Meu irmão, o fundamento de um templo construído por mãos humanas é feito de ferro e concreto. Mas o fundamento da igreja é o Senhor Jesus, a pedra angular. É assim que está escrito. Leia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Meu irmão, ninguém pode entrar em uma igreja da mesma forma que entra em um templo construído por mãos humanas. Porque 100 pessoas não conseguem entrar dentro da vida de uma pessoa. Por isso, o que acontece é uma reunião de uma igreja com outra igreja. Ou seja, de um irmão com outros irmãos, que não devem deixar de se congregar. Meu irmão, igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. É assim que está escrito. Leia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Igreja é o lugar edificado para a habitação de Deus. É assim que está escrito. Leia em Efésios 2. Leia na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 22. Mas o templo construído por mãos humanas é o lugar onde Deus não habita. Leia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24. Meu irmão, não tem como se tornar um desigrejado, a não ser que o sangue de Deus que te comprou para você ser a igreja dele, nele e para ele, não esteja valendo e nem significando nada. Meu irmão, essa palavra desigrejado nem existe nas Escrituras. Esse é um termo inventado pelos pastores para que você veja isso em sentido negativo e assim continue condicionado dentro dos templos institucionalizados deles. Meu irmão, o véu que o está consumado já rasgou, tirou toda e qualquer possibilidade da igreja do Senhor Jesus em qualquer época se reunir em templos feitos por mãos humanas. Por isso, a igreja do Senhor Jesus tem que se destemplar, ou seja, sair dos templos construídos por mãos humanas. Meus irmãos, para você só tem valor o que o Senhor Jesus aprova. E o Senhor Jesus não aprova nenhum dos pretextos criados pelos pastores para a construção de templos, que para não perderem os seus membros condicionados, jogam sobre eles esse papo de desigrejado, lançando sobre eles o medo de que fora desses templos, que são denominações, eles podem perder o Senhor Jesus, a salvação e a vida eterna. Meu irmão, o Senhor Jesus, a sua salvação e a sua vida eterna
não estão condicionados a você ficar em templos, porque nenhum dos templos construídos por mãos humanas pode te dar e nem te garantir nada disso. Meu irmão, se você sair dos templos construídos por mãos humanas, você não vai se tornar um desigrejado. Pelo contrário, vai se firmar mais do que nunca como igreja do Senhor Jesus, que vive para Jesus, para o seu evangelho, para a sua verdade, para a sua obediência e fidelidade, sempre debaixo da graça. Meu irmão, desigrejado é quem já perdeu a noção do que é ser igreja segundo a verdade de Jesus, segundo a verdade do evangelho e segundo a verdade das Escrituras. Desigrejado é aquele que professa conhecer a Deus, mas o nega por suas obras. Desigrejado é aquele que pensa que a piedade é fonte de lucro. Desigrejado é aquele que só pensa em coisas terrenas. Desigrejado é aquele que prega um Jesus e um evangelho diferente. Desigrejado é aquele para quem o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Meu irmão, o Senhor Deus, em Cristo, te chamou para ser igreja dele em todo lugar. Te chamou para pregar o evangelho em todo o mundo. Te chamou para temperar como sal e para resplandecer como luz no meio dessa geração corrupta e pervertida. Mas o Senhor Deus, em Cristo, nunca te chamou para ficar em templos. Então, eu rogo a você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que você possa viver em obediência à vocação a que você foi chamado por Deus. Porque esse papo de desigrejado que os pastores inventaram é uma grande balela do diabo. Sim, meus irmãos, esse papo de desigrejado é uma grande balela do diabo para fazer você ficar com medo de sair das denominações e dos templos construídos por mãos humanas, para que assim você não volte para a igreja segundo o Senhor Jesus, igreja que ele edificou sobre a pedra, igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, igreja que é seu corpo, igreja que é você. Você é a igreja. E você, como igreja, tem que voltar para o seu legítimo Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. A igreja, que é você, tem que discernir essa verdade. Agora que essas duas mensagens já foram lidas para você, você já tem a condição de compreender para discernir o que é a igreja e o que é a denominação. Porque as duas são coisas diferentes. Igreja do Senhor Jesus é uma coisa, a denominação que os homens criaram é outra. São opostas, não tem nada a ver uma com a outra. Então, meus irmãos, eu, você e todos aqueles que estão em Cristo têm que estar na igreja do Senhor Jesus. Tem que voltar ao evangelho genuíno. Tem que voltar para a verdade. A verdade é simples, é clara, é objetiva. Não é para enganar ninguém. Não é para ninguém ter dúvida quando ouve a verdade. Não, porque a verdade esclarece. Ela tira a dúvida, tira o erro, te afasta do erro. O erro é o que faz estar te desviando da verdade. Mas a verdade, ela vai te conduzir na própria verdade, para você ficar firmado apenas na verdade. A verdade está sendo dita, está sendo esclarecida, está vindo à tona, está sendo conhecida. As pessoas estão ouvindo a verdade. Porque o Espírito da verdade, que o Senhor Jesus enviou, veio com essa missão de nos guiar a toda a verdade. E não podemos fazer nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. É o que está escrito. É só você ler. Para que assim a compreensão da verdade esteja em sua vida. E isso é bem claro, meus irmãos, que você tem que fazer assim, para poder agradar ao Senhor Jesus. Ele espera que você faça isso hoje.
Decida, escolha, faça a sua escolha. E a escolha certa começa por você entendendo que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Fazendo isso, você também estará voltando para a igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre a pedra. Fazendo isso, você voltará para a verdade. E assim a verdade irá te conduzir. Ela estará em sua vida, de forma permanente. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, que essa mensagem que eu li aqui seja esclarecedora. Porque foi esclarecedora para mim. Eu entendi, eu compreendi que isso veio da parte do Senhor Jesus, para a minha vida. Para que eu pudesse discernir o que é a igreja e o que é a denominação. E não ficar em denominação. Não ficar com medo dessa palavra, desigrejado, que os pastores inventaram. Com medo de perder seus contribuintes financeiros. É isso que eles não querem perder. Eles não querem perder o domínio sobre a sua vida. Porque é assim que eles agem, como dominadores do povo. Meus irmãos. É assim que eles agem. Eles te impedem de conhecer a verdade. Eles impedem as pessoas nas denominações de falar a verdade. Aqueles que tentam falar a verdade sobre o dízimo, sobre os desigrejados, sobre a igreja, sobre o evangelho genuíno e sobre muitas outras coisas que nas denominações estão acontecendo de errado, para esses pastores dão cala a boca. O mínimo que eles fazem é isso. Quando não expulsam. Quando não fazem coisa pior. Meus irmãos, tudo para defender as denominações onde eles dominam. É isso que as denominações representam para esses homens. O poder. Eles gostam de exercer a primazia nesses lugares. E primazia na igreja ninguém pode exercer. Já está escrito esse texto. É só você ler. Leia lá o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, que você vai ver essa verdade lá. O Senhor Jesus foi bem claro sobre isso. Dizendo que todos nós somos irmãos. Está escrito esse texto lá. Muito bem claro. Para não ter dúvida. Então, meus irmãos, eu espero que nós possamos agora entender que a igreja do Senhor Jesus é aquela que ele edificou sobre a pedra. É nessa igreja que temos que estar. Essa é a igreja que crescia em número, que tinha paz por todos os lados, Judéia, Samaria, Galileia, como nós lemos no texto. Essa é aquela igreja que estava em Jerusalém naquela época. Era uma igreja que vivia muito bem até naquele período. E existe um texto aqui que fala sobre isso. Como viviam os convertidos, aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que se tornaram igreja, que foram comprados pelo Senhor Jesus, comprados pelo seu próprio sangue. Eles viviam assim. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47. A igreja vivia assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sim, meus irmãos, isso era aquela igreja. Esse texto mostra o que é a igreja segundo o Senhor Jesus. Na prática,
Tudo que eles praticavam como igreja era aprovado pelo Senhor Jesus. A igreja tem que voltar a ter essas mesmas práticas aprovadas pelo Senhor Jesus hoje. Tem que praticar tudo isso que o Senhor Jesus aprova. E não praticar coisas que estão acontecendo aí nas denominações. Coisas erradas, coisas absurdas. Outro evangelho, misticismo, comércio, coisas terrenas, falsas doutrinas, heresias destruidoras. Meus irmãos, é tudo isso que está acontecendo aí nessas denominações. Escândalos, divisões, partidos e várias coisas que o diabo está aplaudindo, está satisfeito, porque o que está acontecendo deixa ele assim, nessa condição. Ele está satisfeito, porque ele está transformando as denominações nisso que a gente pode ver aí hoje. Coisas terríveis acontecendo. Coisas que o Senhor Jesus está de fora. Porque o Senhor Jesus está de fora das denominações. Com certeza. Porque ele não participa dessas coisas. Ele não consente, ele não é cúmplice, ele não é conivente, ele não tolera essas coisas que são praticadas hoje por aí nas denominações. Não, meus irmãos. Se você pensa que ele faz isso, você está errado. Eles estão te enganando. Saia do engano. Volte para a verdade. Volte para as práticas certas, para que a igreja seja aprovada no final. A igreja tem que ter práticas certas, aprovadas pelo Senhor Jesus. Só assim ela poderá vencer. Ela poderá chegar no final aprovada. Para ser uma igreja gloriosa, aprovada pelo Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer da nossa parte hoje. É isso que eu espero que você faça. É isso que eu espero que você estimule e encoraje seus irmãos a fazerem também. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com você. Porque esta mensagem tem esse objetivo. De fazer você voltar para a igreja segundo o Senhor Jesus. Voltar para o seu evangelho. Para a sua graça. Para a sua verdade. Para que possa permanecer em tudo isso até o fim. Meus irmãos. É isso que tem que acontecer. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar. Nós temos que nos empenhar para sermos achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Meus irmãos. Nas denominações não tem como você ser achado por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Porque aquilo que está acontecendo nas denominações, te afeta, de certa forma. Prejudica a sua vida. Está levando a sua vida para práticas erradas. O Senhor Jesus não concorda. E assim a sua vida vai se desviando da verdade cada vez mais. Então, meus irmãos, eu apelo a vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu rogo a vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Meus irmãos. Isso é simples de se entender, de se fazer hoje. Cabe a você fazer. O Senhor Deus não vai ficar em cima de você, te obrigando, te colocando contra a parede para você voltar. Não, você tem que tomar essa iniciativa de forma espontânea, por livre e espontânea vontade sua hoje. Essa é a vontade certa do Senhor. Essa é a vontade do Pai para a sua vida. Cumpra a vontade do Pai, obedeça a vontade do Pai. Para que você possa estar no lugar onde Ele aprova que você esteja. Até o fim. Para que assim você possa permanecer fiel até o fim. E se você permanecer fiel até o fim, Ele irá te dar a coroa da vida, como está escrito. É assim que você receberá o seu galardão, a sua recompensa, a sua herança que está reservada nos céus. Isso será entregue para o remanescente fiel. E eu espero que seja você. Porque eu quero ser esse remanescente fiel. Fiel ao meu Senhor, meu Salvador, o único pastor e bispo da minha alma, que é o Senhor Jesus, e mais ninguém. É a Ele que eu vou prestar contas. É a Ele que eu tenho que obedecer. Que eu tenho que amar acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, que essa mensagem sirva para você. Eu espero que você entenda isso. Porque essa mensagem veio da parte do Senhor para a sua vida. Então, faça o melhor.
decida, pense, raciocine e entenda que isso é a vontade do Senhor para a sua vida. Essa é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. Mais uma mensagem clara para a sua vida, para você entender que você deve fazer o que é certo. E o que é certo é aquilo que eu já disse e volto a repetir. Chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Eu espero que você faça isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.